que é a junção de duas palavrinhas, né? Patis e scientia, né? Que seria mais ou menos o conhecimento do sofrimento, ou saber sofrer, ou aprender com o sofrimento. Tem na sua etiologia também a palavra patíbulo. Patíbulo é aquele transepto da cruz, né, onde recosta as costas e o ombro de quem vai ser crucificado. E uma das lições que se tira da etiologia da palavra, em toda vez que ela aparece nas Sagradas Escrituras, é que o crente não passa pelos sofrimentos da vida com um espírito de alienação, absurdidade ou falta de sentido. O crente não sofre as consequências dessa vida passivamente como uma vítima que ensejasse algum tipo de comiseração da parte de outros ou de si mesmo. Todo sofrimento que o crente sofre, passa nesta vida, ele terá sempre nas mãos de Deus um porquê, um motivo, uma razão, uma consequência. Ainda que, como dizem os puritanos, do lado de cada sepultura da eternidade, nós nunca venhamos a compreender exatamente o porquê passamos por estas horas difíceis, pelo menos seja uma palavra importante. Nós não podemos desperdiçar o momento, desperdiçar as circunstâncias, jogar fora esta hora presente, simplesmente achando que ela vai passar, que ela é aleatória, que ela é inconsequente, que ela é alguma coisa que aconteceu, que acontece, né, mas que não traz nenhum tipo de benefício moral e espiritual para o crente, absolutamente. Somos chamados a, nesse tempo, pela perseverança, pela alegria que nos acomete pelo fato de termos a convicção de que há um Deus soberano que conduz a história em triunfo, porque nos sentimos cuidados pelo Senhor, porque uma série de providências de Deus alcançam as nossas vidas. Isso quer dizer, entre outras coisas, que nós devemos, e é nosso dever, buscar no sofrimento, buscar nas horas difíceis, nas noites escuras, nas cruzes desta vida, nas dores desta história e até mesmo na fatalidade dos acontecimentos, a mão de Deus como segurando um cinzel de um escultor que há de ferir a pedra bruta de que nós somos feitos para transformar-nos numa perfeitíssima imagem de si mesmo esculpida na face de seu Filho, quando assumiu a nossa humanidade. Não por nada, Jesus é o homem das dores. A carta aos Hebreus diz que ele aprendeu o que significa obedecer pelo sofrimento, conquanto ele nada precisasse aprender, e nem mesmo o sofrimento poderia ser alguma coisa de útil para a sua vida, uma vez que ele era santo, justo e inocente. Ainda assim, as Escrituras dizem que Jesus aprendeu a harmonizar a sua humanidade dentro do contexto do sofrimento com uma escola que o tornou mais apto, mais hábil mediador, mais apto para ser o nosso Messias e o nosso Salvador em nossa humanidade. A própria carta aos Hebreus vai dizer, então, que ele era o sumo sacerdote que nos convinha, porque ele tinha capacidade, né, de entrar em nossa compaixão, entrar de maneira compadecida em nossas paixões, porque ele conheceu muito de perto os nossos sofrimentos, as nossas limitações, as nossas dores e assim por diante. Posto isso, olhando para Jesus, nós também entendemos que a tribulação, a dificuldade, as horas tristes, este mundo caído, esse tempo de pandemia, é uma verdadeira escola. A pandemia não tem nada a ensinar-nos. Seria absurdo pensar que um vírus destituído de intelectualidade pudesse oferecer alguma lição moral para nós. Mas o contexto da pandemia, a permissividade desta pandemia e tudo que ela oferece de oportunidade, de desafio e até mesmo quanto que ela reclama de perseverança, paciência e uma ação ativa dos crentes, olhando sempre para Jesus, o homem das dores, deve fazer com que nós aprendamos alguma coisa desse tempo. Que esse sofrimento nos leve a aprender a sermos mais configurados a Cristo, a sermos mais empáticos, mais compadecidos, acho que, no fundo, mais humanos. Se você der uma olhadinha em derredor, os homens que não têm uma convicção em Deus, ou que não creem num Deus soberano, Senhor da história, ou que não têm nenhuma relação pactual com o Senhor,
olham para esse tempo não só perplexos ou, às vezes, alienados, negando a realidade para fugir da própria realidade, mas há também sempre uma dimensão na vida dessas pessoas de que tudo é despropositado, né? Vive numa espiral ensandecida de falta de razões e de porquês. Não por nada, são pessoas mais desafeiçoadas, menos humanizadas, menos altruístas, menos empáticas, porque menos humanas. O sofrimento para o crente, precisamente para o crente, tem um condão de humanizar-nos. O ápice da humanidade de Jesus é a sua santidade. Mas o meio pelo qual a santidade de Jesus se reflete em toda aquela glória preta e natural, ou seja, de uma humanidade perfeita e reta, está no fato de que no sofrimento, nas horas mais duras, nas agruras de sua vida, ele jamais sacrificou no altar da fidelidade a Deus, né, no altar da sua vontade, a fidelidade a Deus. Ou seja, ele não fugiu do sofrimento, ele não voltou as costas para a dor, ele não se fez indiferente, né, às coisas pelas quais ele havia de passar, e nem mesmo a presença do mal e do sofrimento em seu derredor. Deixou-se compadecer, deixou-se sensibilizar, entrou na dor do outro, chorou a morte de um amigo, teve compaixão das multidões perdidas como sem pastor, saciou a fome daqueles que não tinham pão, curou os leprosos, ou seja, ele deixou-se condoer-se. Isso é, dentre outras coisas, aprender com o sofrimento, a tornarmos mais humanos, como plenamente humano era o Senhor Jesus. Que essa palavra paciência, né, seja uma palavra que nós também aprendamos a lê-la na sua etiologia latina, né? A aprendizagem, o aprender alguma coisa por meio da dor, ou aprender a sofrer, ou tirar sabedoria, mesmo daquelas coisas mais dissaborosas da vida. É impossível, é impossível ser pastor sem ser plenamente humano, porque é impossível ser pastor e não entrar de cheio no coração da dor dos homens. É impossível ministrar um evangelho eficaz e que é o poder de Deus para transformar vidas sem que nós não nos coloquemos efetivamente no lugar dos outros, também como pecadores, também como necessitados de salvação, também como carentes de misericórdia, mas também como pessoas que sofrem as horas do tempo presente. É impressionante como tem pastores gastando muito tempo ou apoiando o governo ou criticando o governo, passando muito tempo ou defendendo uma posição ideológica ou combatendo a esta como se fosse para esta hora que nós fomos chamados, nesta hora de maior calamidade na sociedade, em que os homens estão padecendo não só da carência de pão material para comer, mas têm sofrido as dores da perda, das incertezas, da dureza da vida. Tudo o que o mundo precisa é de pastores misericordiosos e não de pastores torturadores. Pastores misericordiosos dispensam misericórdia, falam do amor, acolhem, cuidam de feridas e deixam para que os outros que devem exercer nesta hora uma crítica ou uma defesa o façam da sua plataforma. O nosso mistério, a nossa hora, a nossa missão tem a ver com o homem das dores. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E nesta hora, tudo que Deus pede da sua igreja é que seja uma igreja compadecida, misericordiosa, amorosa, acolhedora, profética e cheia de esperança. Tudo que Deus precisa é de profetas da esperança que, por meio da paciência, consolem o povo e digam não que Travou aí, pessoal? Caiu. Travou. É muita unção. Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai Santo, Deus bondoso, muito obrigado por esta hora, quando nos encontramos como
uma expressão da tua igreja, para crescermos em conhecimento, que há de nos tornar úteis nas tuas mãos para abençoar o mundo. Tem misericórdia de nós, Pai Santo, ajuda-nos a compreender o nosso lugar na igreja e no mundo, e faz de nós, ó Deus, boca do Senhor, para levar a tua palavra até aqueles que necessitam. Não permita, Senhor, que nós nos percamos em deveres e obrigações secundárias, subalternas, que não estão no centro da nossa vocação, mas tu uses de nossas vidas, Pai querido, para levar o Evangelho puro e simples, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos agradecidos. Amém. Nós vamos falar hoje, se der, sobre o catolicismo, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Eu falo que se der porque são duas unidades que não são tão extensas, mas elas carecem assim, de alguma explicação, às vezes, um pouco mais pormenorizada. Bom, para falar da Igreja Católica, é preciso que nós tenhamos em mente que, geralmente, os protestantes ou são desonestos ou são ignorantes, de fato, em relação à Igreja Católica. Eu, 20 anos depois da minha conversão, 17 anos e meio depois da minha ordenação, ainda encontro discurso na boca de pastores e de crentes, olhando para a Igreja Católica com o mesmo viés, com as mesmas lentes e com a mesma interpretação dos crentes do século XVI, no tempo da Reforma Protestante. E não percebem que mesmo a igreja que Martinho Lutero, Calvino e outros enfrentaram, não era a mesma igreja 50, 60 anos depois deles, porque veio o Concílio de Trento. Depois do Concílio de Trento, veio o Concílio Vaticano I, que mudou também um pouco a face da igreja. E depois veio o Concílio Vaticano II, que mudou completamente o rosto da igreja. E podemos dizer que, se não é outra igreja completamente diferente, seguramente é outra manifestação completamente diferente da mesma igreja. E algumas afirmações que os protestantes faziam da Igreja Católica, hoje não faz mais nenhum sentido. E algumas afirmações que nós deixamos de fazer, elas continuam aí como eram no século XVI. O fato é que nós precisamos conhecer um pouco melhor o que é a Igreja Católica, até para saber da acolhida aos católicos, quando chegam à nossa igreja. Muitos deles ou vêm ignorantes ou vêm feridos, mas eles nunca vêm neutros. E se nós tivermos uma abordagem pura e simplesmente a partir das nossas acatolicidades, do nosso protestantismo arraigado no coração, seguramente nós teremos muitas dificuldades de fazer com que esses cresçam mais plenamente na igreja, nas nossas igrejas. Conquanto, é bem verdade, foi feito um censo na Igreja Presbiteriana no ano de 2006, 2007, 2008, uma coisa assim, e foi dito que os católicos que se convertem em nossas igrejas se tornam líderes mais bem preparados, membros melhor engajados e, geralmente, um povo mais apaixonado pelo Senhor Jesus do que os nativos. Bom, isso é fato, porque é muito possível que a gente, de alguma maneira, se acomode e, ao mesmo tempo, se domestique, né, pelo fato de estar tão acostumado com as nossas tradições, com a maneira de ser, de fazer as coisas, que às vezes perdemos de vista a beleza, a profundidade e a glória do fato de servirmos a Deus numa igreja reformada. Posto isso, vamos ver algumas diferenças importantes. Primeiro, é preciso que você diferencie o adjetivo substantivo masculino romano do substantivo próprio católica. São duas coisas completamente diferentes. Catolicidade e romanidade não são a mesma coisa, embora tenham sido um dia. Agora, catolicismo e romanismo são exatamente a mesma coisa e nunca se separaram, porque catolicismo e romanismo têm a ver com o catolicismo popular, com aquilo que acontece nas paróquias e na vida privada ou devocional dos católicos, que nem sempre tem amparo e tem a ver com aquilo que a Igreja Católica, de fato, de verdade, ensina e expressa nos seus documentos, na sua teologia. Existem
duas igrejas dentro de uma mesma igreja. A igreja formal, a igreja hierárquica, a igreja doutrinária, ela tem muitíssimas vezes uma visão de religião, de piedade, de vida e de mundo completamente separada, divorciada da experiência concreta do fiel católico, né, em sua caminhada religiosa. Em se tratando de Brasil, o fosso é ainda maior, porque a Igreja Católica no Brasil, que não é a Igreja Católica brasileira, que é outra coisa, a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, ela é, nos últimos 60 anos, 50 anos, 60 anos, fruto dos movimentos nascidos nas conferências episcopais latino-americanas, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, que são fóruns de discussão teológicas com fulcro ou base na teologia da libertação, cuja chave de interpretação das escrituras e da teologia era muito calcada na matriz marxista, ou de chave marxista, ou de chave socialista, e é uma igreja também tremendamente popular, que valoriza demais a devoção e a participação popular na vida da igreja, que abre mão, por assim dizer, da doutrina e do ensino, muitas vezes, apenas para cultivar uma piedade, uma espiritualidade muito superficial, com base, muitas vezes, em tradições familiares herdadas, em folclores populares, ou em qualquer outra coisa que a Igreja Católica trata de revestir como verniz de religião, mas nunca chegando a atingir o núcleo, a essência da pregação do Evangelho. E esta igreja no Brasil, ela foi aparelhada durante 30, 40 anos pela teologia da libertação, para tornar uma espécie de guarda-chuva para os movimentos populares, os movimentos sociais, de modo que a gente pode dizer tranquilamente, por exemplo, que o PT nasce nas comunidades eclesiais de base. O PT e a Igreja Católica Popular estão umbilicalmente ligadas. Mesmo o PSOL, que é uma degenerescência, uma derivação, por assim dizer, dos movimentos de esquerda, e sobretudo do PT, de alguma maneira também está profundamente ligada à experiência das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica no Brasil, que tem menos da Igreja Católica oficial e tem muito mais das organizações espontâneas, lideradas, é verdade, por um ou outro ministro, mas que nasce muito mais de uma experiência, digamos assim, histórica do que uma experiência religiosa profunda. Mas, no geral, então é preciso separar esse adjetivo substantivo masculino católica, que é próprio do ser da igreja, do seu substantivo, do seu adjetivo ou substantivo romano, que não tem absolutamente nada a ver com a propriedade, com a vida inerente da igreja. Os reformadores falavam que a igreja tinha duas ou três marcas: a pregação das escrituras, a celebração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica, no caso da evolução desse pensamento. Para a teologia reconhece 4 notas características da igreja. Elas são expressas no credo niceno-constantinopolitano. A igreja é una, santa, católica e apostólica, ou, como você aprendeu em algum lugar, una, santa, universal e apostólica. Então, a catolicidade é uma nota característica do ser da igreja. Uma igreja que não é católica, ela não é igreja, ela é uma seita ou é qualquer outra coisa. Então, a catolicidade faz parte do construto teológico, da substância teológica de uma igreja. Nós, por exemplo, somos católicos. Somos católicos reformados, mas somos católicos. O que é o nosso adjetivo substantivo masculino é o fato que somos católicos reformados. Não somos católicos romanos. Nós não temos nada com a romanidade, conquanto que também reforma significa alguma coisa informe, pode ser tudo e pode não significar nada, pode significar apenas que é uma igreja acatólica romana, mas não é necessariamente uma igreja católica, como acontece com alguns anabatistas, por exemplo. Posto isso, romano aqui, para a nossa aula, tem a ver com um ethos, com um jeito de ser, com um entendimento de si, com uma espécie de alma. Existe uma alma romana no catolicismo, na Igreja Católica, ou seja, eles só se entendem,
só se conhecem, só veem o mundo a partir destas lentes do romanismo. Então, é um jeito de ser, de adorar, de celebrar, de crer, de entender o mundo, a pessoa humana, a sexualidade, a moralidade e assim por diante. Aqui no Brasil, não é tão distinto, mas em países protestantes, o católico ele é um bicho completamente diferente no que tange a culto, ética e moralidade do que os protestantes. Na verdade, para o ambiente norte-americano, por exemplo, os protestantes, de qualquer natureza, são vistos como mais liberais nos costumes do que o católico romano. Também são vistos mais liberais na política do que um católico romano. Também são vistos, muitíssimas vezes, muito mais ligados à contemporaneidade, às culturas dominantes, do que um católico romano. Quando se fala de católico romano nos Estados Unidos, via de regra, no campo da educação, por exemplo, são o que permeia o imaginário religioso do povo, é um lugar rígido, de moralidade séria, de controle da sexualidade, de repressão dos costumes e assim por diante. E quando se pensa no ambiente protestante, se pensa de pessoas iluminadas, abertas, ligadas ao mundo e assim por diante, mas um tanto mais secularizadas, um tanto mais mundanizadas. Aqui no Brasil, né, se nós um dia protestantes fomos chamados a ser fermento no meio da massa, há muito tempo nos tornamos farinha do mesmo saco, ou seja, é quase indistinto, né, do ponto de vista da ética e da moralidade, um católico e um protestante. Tanto é verdade que o número de divórcios, por exemplo, e mesmo de abortos entre os evangélicos, hoje é praticamente indistinto do número de divórcios e de aborto, por exemplo, na Igreja Católica. Ou seja, não obsfora nada, essas distinções permanecem apenas no campo das ideias. Mas vamos lá. Como que nós podemos distinguir o início do catolicismo romano? Pois é, não existe um início pronto. O que existe é um processo de romanização da Igreja. Aconteceu lenta, gradual, porém aconteceu decisivamente. Então, não aconteceu de uma hora para outra, mas no transcurso dos séculos, a Igreja foi tomando para si as feições do ethos do Império Romano, até revestir-se completamente de romanismo e identificar o Evangelho com o jeito de ser romano, identificar a Igreja com o cidadão romano, a dar uma quase que plena unidade entre as estruturas da Igreja e as estruturas do Império Romano. Até lá, este processo foi sendo lento, gradual, mas ele foi decisivo. Lá nos inícios do cristianismo, a catolicidade da Igreja, ela repousava naquilo que ficou conhecido como tetrarquia. Você deve lembrar, né? A catolicidade então estava presente no Patriarcado de Jerusalém, Antioquia da Síria, Alexandria e Roma. Mais tarde, perto do século V, vai juntar-se a eles Constantinopla e vai formar-se a Pentarquia. Cada uma destas igrejas, que eram igrejas territoriais, que abrigavam igrejas locais, apesar da sua peculiaridade linguística, do modo de culto, étnico e até mesmo da sua filiação quanto a quem pregou ou fundou aquela comunidade, a sua filiação apostólica, independentemente disso, de qual seja a sua tradição, todas elas se reconheciam a mesma e única igreja, reconhecia-se como uma igreja católica. Cada local desses tinha os seus líderes, tinha a sua governança, não havia ingerência de uma sobre outra, e todas elas conviviam bem nesta catolicidade. Então, havia uma paridade absoluta. O problema é que esta paridade absoluta não resistiu ou não durou muito tempo. Houve circunstâncias históricas que foram empurrando a Igreja Católica, ou a Igreja de Roma, melhor dizendo, o bispo de Roma, para uma proeminência que ele não buscou, para uma proeminência que ele não desejou, para um protagonismo que ele não planejou. E quais foram estes eventos que empurraram o bispo de Roma, pouco a pouco, para o centro das decisões da catolicidade, até vir a assumir uma certa primazia sobre a Igreja?
O primeiro deles está no fato de que Jerusalém, como igreja influente, caiu cedo demais. No ano 70, com a dispersão, praticamente desapareceu a igreja de Jerusalém e ela subsistiu em pequenas igrejas locais, é verdade, muitas igrejas locais, mas igrejas pequenas. Você deve conhecer, ou deve ter ouvido falar, de um diário escrito por uma matrona romana chamada Egéria ou Etéria. Conhecem? A Peregrinação de Etéria. É uma matrona que, entre os séculos 3 e 4, ela faz uma viagem à Terra Santa e ela chega na quinta-feira da Paixão e ela passa os 3 dias do Tríduo Pascal percorrendo as comunidades cristãs e descrevendo no seu diário o modo como elas observavam e celebravam aqueles dias, a sua peregrinação até os tidos chamados lugares santos, lugar da cruz, do cenáculo, do jardim de Getsêmani e tudo mais, e ali ela ia descrevendo os cultos. É um dos documentos mais importantes do cristianismo primitivo, porque descreve exatamente o ambiente piedoso ou religioso das comunidades antigas. Mas esta igreja, embora tivesse vida, era uma igreja que pouco influenciou ou nada influenciou depois a catolicidade, porque ela se viu perdida pela diáspora, pelas muitas perseguições, pelas revoltas judaicas, pela reprimenda do Império Romano e, por último, pelo Império Romano ter perdido qualquer interesse político com o passar do tempo naquele lugar que era muito belicoso. Mais tarde, mais ou menos 200 anos depois, uma outra grande igreja perde parte da sua influência quando o Império Romano perde também o interesse político ali, que é a igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia é muito importante. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo e Barnabé estavam naquela igreja, com aqueles irmãos, no momento de adoração, quando o Espírito Santo os separou para a missão. É de Antioquia que parte a primeira missão de evangelização aos gentios. A igreja de Antioquia permaneceu muito tempo como uma espécie de sede do cristianismo no Mediterrâneo e na Ásia Menor. Foi uma igreja que deu muitos e valorosos homens para a igreja, dentre os quais, por exemplo, Inácio, né, que era bispo de Antioquia, e o próprio apóstolo Pedro, né, que também passou um tempo ali. Seja como for, esta igreja também, 200 anos depois de Jerusalém, ela, se é pequena, ela sofre algum tipo de defecção, ela terá ainda alguns pais da igreja que sairão dela, que exercerão algum tipo de influência nas decisões da Igreja Universal, mas, infelizmente, também há de sucumbir. Alexandria, a grande Alexandria do Egito, é outra igreja de tradição copta, maravilhosa, com muita influência filosófica, que deu pelo menos 2 brilhantes homens para o cristianismo. De um lado, Cirilo de Alexandria, né, o grande reitor e fundador da escola catequética de Alexandria, e mais tarde Orígenes, presbítero, quando ter morrido parcialmente excomungado fora da igreja devido a um dos seus escritos chamado Apocatástasis, não quer dizer que esta igreja não tenha sido influente. É uma igreja de muitos mártires que soube aproveitar da riquíssima cultura helênica e egípcia acumulada nos anos ali, deu muitos grandes pensadores, como Philon e outros tantos. Entretanto, é uma igreja muito sensual, muito carnal, muito emocional, muito afetiva, e esta igreja, apesar de ter um cômputo racional bastante elevado, perdeu-se no meio dos seus problemas intestinos aí, de muitas heresias, e acabou sucumbindo através do sabelianismo, ebionismo, que mais? Arianismo, tudo que foi ismo, que foi de alguma maneira tido como herético mais tarde pelos concílios, achou abrigo e terreno fértil na igreja de Alexandria, e essa igreja também sucumbiu em meio às suas muitas agitações. Por último, permaneceu Roma. Chega o ano 313, você sabe da pseudo-conversão de Constantino. Para quem não sabe, Constantino, ou se sabe, Constantino nunca foi batizado por um cristão, por um pastor que fosse ortodoxo. Quem batiza o Constantino é o bispo Eusébio de Nicomédia, que era um bispo ariano,
que havia sido excomungado pelo próprio Constantino no Concílio de 325. Constantino nunca participou da ceia do Senhor, nunca sentou-se à mesa do Senhor, nunca teve nenhuma participação, digamos assim, piedosa, devocional e pessoal como cristão, mas, né, ele acabou convocando e presidindo o primeiro concílio da Igreja, e foi dele praticamente a palavra que ratificou as decisões em prol da ortodoxia e que rechaçou boa parte do arianismo, embora ele mesmo, pessoalmente, tenha se conectado mais com os arianos do que com a parte ortodoxa da Igreja. Mas Roma, então, a partir de 313, ou a Igreja que está em Roma, a partir de 313, passa a ser protegida de Constantino, abrigada oficialmente pelo Estado, e começa a receber um tratamento diferenciado, porque Constantino, como diria de Lula e de Bolsonaro, Constantino também era uma espécie de animal político. Então, ele viu no cristianismo uma parte importante da tessitura social do Estado, que merecia não só atenção, mas ele viu que este tecido social havia se alastrado para todo o Estado, então não havia lugar na repartição pública ou no seu governo que não houvesse um cristão, e onde há um cristão, né, havia um jeito de ser, um pensamento, um modo de agir que trouxe algum tipo de lucro para Constantino. Então, esses são os eventos históricos, né? A queda dos demais patriarcados, a supressão da sua influência na catolicidade e, ao mesmo tempo, Roma, a igreja que estava em Roma, que lucra, né, com a pseudo-conversão de Constantino e as benesses do Estado. Contudo, no ano 106, um bispo chamado Inácio de Antioquia escreve uma carta para as igrejas, sobretudo uma carta para a igreja de Roma. E vocês devem conhecer Inácio de Antioquia, devem ter lido, né, sobre ele. Ele era um pai apostólico, o que significa dizer que ele conviveu diretamente ou com um dos apóstolos, possivelmente o apóstolo Pedro e o apóstolo João, ou, no máximo, ele conviveu com alguém que tenha convivido com eles. Essa é a característica ou o requisito para ser considerado pai apostólico. Então, é alguém que tem muito fresco, né, em si a convivência com os apóstolos. É alguém que conhece a tradição apostólica. E esse sujeito, quando está sendo levado em grades para um coliseu onde ele seria jogado às feras, antes de ser triturado pelas feras, ele escreveu cartas a algumas igrejas. E na carta para a igreja de Roma, ele chama atenção para o seguinte, isso no ano 106, o bispo de Roma preside as igrejas na caridade. Ou seja, ele reconhece que aquela igreja, que aquele bispo, de alguma maneira, por ter reclamado para si o sangue dos apóstolos Pedro e Paulo, que teriam morrido em Roma, que este bispo, que esse sujeito, então ele teria preeminência ou teria o privilégio de presidir as igrejas da caridade. Aqui ele não está falando de jurisdição, ele está falando apenas de honra. Ele não está falando de alguém que tenha como mandar nas outras igrejas, mas fala de alguém que merece ter o respeito e o reconhecimento das demais igrejas como alguém que é primus inter pares. Já viram essa expressão? Primus inter pares, em latim significa o primeiro entre os iguais. Igual a todos, mas o primeiro em distinção, primus inter pares. Acho melhor derrubar. Quem que está no comando hoje? Você, Natan? Ou é o Thierry? Foi eu, Anderson. Bom dia. Foi eu. Tudo bom, Anderson? Tudo certo. Eu li nas férias um livro chamado... ele fala sobre a ortodoxia, a heresia da ortodoxia. Não sei se você já leu, professor. É de um alemão. Como chama o livro? A heresia da ortodoxia. É uma crítica que o alemão faz ao Walter Bauer. E nesse livro ele fala não é que ele critica, ele aponta que o Inácio de Antioquia foi um dos, não naturalmente, mas um dos que corroboraram o papado na sua incipiência,
Então, porque o Walter Bauer faz uma crítica lá, e é onde esse holandês, o Konsterberg, faz a réplica, ele aponta que a posição de Inácio foi considerável para o papado, mesmo que ainda, né, no seu início, ele diz que isso vai repercutir depois para corroborar o argumento do Walter Bauer, que inclusive cita isso na obra. Né? Eu não conheço a obra, mas mesmo os católicos romanos têm uma visão seguinte: se não contribuiu diretamente, porque o papado é uma coisa, o ministério petrino é outra, o romano pontífice é outra. São 3 funções distintas, e bispo de Roma também é outra. O Papa tem 4 funções distintas, né, como romano pontífice, ministério petrino, bispo de Roma e assim por diante. Mas quero chamar a sua atenção que mesmo os católicos romanos sabem de uma coisa: quem concorreu diretamente para a noção de um episcopado monárquico, ou seja, um bispo sobre um grupo de presbíteros, que mais tarde vai dar a noção exata do que seria o bispo de Roma, um bispo sobre os demais bispos, né, um bispo que teria uma influência e uma autoridade sobre os demais, assim como o bispo tem na sua diocese sobre os padres, o Papa teria sobre as demais igrejas. Até os católicos romanos concordam com isso, né, que o Inácio de Antioquia, de certa maneira, é o pai do episcopado monárquico, ou seja, que o poder reside nas mãos de um e ele compartilha esse poder com os demais, diferente do que nós vemos no Novo Testamento, uma pluralidade de presbíteros com igual autoridade, igual missão e poder, né, distinguindo apenas nas funções ou nos ofícios. Mas esse holandês aí está no caminho certo. Eu sou inclinado a concordar com ele. É certo. Só para fechar a participação, ele critica o Bauer, porque o Bauer diz que no início da igreja haviam vários cristianismos, e a igreja não era unificada, não tinha uma apostolicidade. Né? Aí o Kosterberg vai na contramão para dizer, não, tinha sim, ele vai citando vários trechos, mas ele vai apontando aonde o Bauer se ancorou para falar sobre isso. Né? Então, é um livro que muito bom. De fato, se você pegar assim, o espectro, se você ler um livro que chama História dos Concílios, de Giuseppe Alberigo, você vai ver que, de fato, existem vários cristianismos, mas existe uma só igreja. São coisas distintas. Até hoje, talvez você não conheça profundamente a Igreja Católica. A Igreja Católica não é esse bloco monolítico de igualdade no mundo inteiro. Né? Só o rito latino que é assim, mas a Igreja Católica é um guarda-chuva, e dentro dela você tem a Igreja Greco-Milquita, a Igreja Maronita, a Igreja Caldaica, a Igreja... Você viu que o Papa foi agora lá no Iraque? Aqueles crentes iraquianos não são católicos romanos, né? São católicos caldeus. Tem uma hierarquia própria, uma liturgia própria, uma língua própria, credos próprios, né? Mas de alguma maneira estão ligados afetiva e jurisdicionalmente ao Papa, mas é um outro cristianismo. Então, eu também concordo que no início, tanto como hoje, mesmo na Igreja Católica, são muitos cristianismos abrigados numa única igreja. Então, a catolicidade se sobrepôs, por assim dizer, né, à realização histórica do que significa seguir Jesus ou ter fé ou qualquer outra coisa parecida com isso. Ok? Ah, sim. Ok. É que a crítica dele envolve uma crítica mais incisiva, porque o Bauer disse que o cristianismo ele foi inicialmente baseado na diversidade para depois ter uma unidade. E aí o controle de Roma vem para, tipo, suprimir os pequenos cristianismos, porque tinha mais influência por estar em Roma. E aí desponta o catolicismo romano, praticamente dito. Né? Mas vamos finalizar, que senão a gente vai estender muito. Não pode acontecer. É nessa hora que eu discordo, porque se você olhar para a realidade da igreja, eu não sei se é ignorância, desonestidade, o que acontece com os protestantes quando escrevem, ou até alguns católicos. Se você olhar para a igreja católica hoje, né, hoje ela é um guarda-chuva e tem vários cristianismos pequenos, étnicos, territoriais, credais dentro dela, a ponto de abrigar até alguns protestantes, né, algumas vertentes protestantes que hoje começam a voltar. E a única coisa que se pede é essa unidade, em que pese que esta unidade, de fato e de verdade, concordo com você, ela tem algum tipo de controle, né? Mas, se fosse ao vivo, a gente aprofundaria a questão. Depois você põe o nome do livro para mim, por favor, aí, dos autores, para dar uma pesquisada, ô Anderson?
Opa, pode deixar. Eu vou pôr aqui eu mando no seu WhatsApp ou mando aqui também no chat para quem quiser dar uma olhada. Vale a pena a leitura. O Natan estava com a mão levantada? Não, foi as crianças aqui apertando. Ah, para as crianças. É uma delícia de aula com crianças. É. Então, vamos lá. Outro aspecto importante que vai distinguindo a Igreja Católica em sua romanidade. No Sínodo de Elvira, no ano 303, o Sínodo se reúne nessa cidade que fica em algum lugar das antigas Espanhas, e lá se decide, no ano 303, que o clero deveria ser um clero celibatário, ou seja, o celibato obrigatório para todos os que fossem ministros na Igreja Católica, desde que não fossem monges, desde que não tivessem feito a opção de fazerem votos de pobreza, renúncia do mundo e ou abrigarem-se das comunidades incipientes ou irem para o deserto. Os demais que fossem ascendidos ou levantados, porque lembrando que nesse período aqui, quem escolhe os ministros é o povo. Então, aquele que fosse eleito pelo povo, né, uma das condições para ser elegível era o fato de que ia prometer e guardar celibato. O motivo pelos quais nunca ficou claro. Passa desde problemas doutrinários, a questão do martírio, que era sempre uma realidade, mais do que uma possibilidade. Era difícil um líder, nesse período, não sofrer o martírio. Ou seja, alguém que aceitasse o fato de ser pastor ou bispo de uma igreja, ele devia saber que parte da sua vocação e parte da sua função seria dar testemunho de Cristo mediante o martírio. Ou martírio rápido e cruento, que é aquele que se joga às feras, se queima, corta o pescoço e tudo mais, ou martírio lento e incruento, passando por perseguições, supressões, perda de bens, encarceramentos e tudo mais, até o sujeito exaurir-se em meio às perseguições. Então, no ano 303, né, o Concílio de Elvira, o Sínodo de Elvira, então, estabelece que os ministros todos deveriam abdicar-se da vida matrimonial e abraçar o celibato, né, obrigatório. Este documento, no dia 10 de fevereiro do ano 385, se torna universal. Então, o bispo de Roma acolhe essa decisão, que antes pertencia apenas às igrejas e aos sínodos, né, perto da Espanha, Portugal e norte da África, e agora estende a obrigatoriedade do celibato para toda a igreja sob a sua jurisdição no ano 385. Quando que aparece pela primeira vez os 7 sacramentos? Porque a igreja em Roma, como as demais igrejas, caminhou pelo menos 300, 400 anos reconhecendo somente 2 ritos sacramentais. Havia liturgias, né, mas como a crisma. A crisma não era um sacramento desprendido do batismo. A unção com óleo era feita dentro do batismo. Se você for num batismo católico hoje em dia, ainda se conserva a unção com óleo do crisma no batismo de criança, mas não é o crisma. O crisma será mais tarde, quando tiver a idade da razão. Mas o rito conservou-se. Então, esse rito era prescrito. A confissão de pecados também sempre existiu, sobretudo na renúncia a Satanás no dia do batismo. Mais tarde vai se tornar um sacramento à parte. Na verdade, não são 7 sacramentos, são 6 sacramentos, porque até o século XVII, XVI, o matrimônio não era plenamente sacramento, porque envolvia algumas dúvidas. A partir do século XVII em diante, que a Igreja Católica ratifica o matrimônio como um sacramento, de fato, teologicamente, plenamente recebido e reconhecido. Mas, seja como for, na carta Si Instituta Ecclesiae, do dia 19 de março do ano 416, se estabelece que a Igreja reconhece e celebra estes 6 ou 7, assim chamados, sinais da graça instituídos por Cristo. É interessante que os teólogos desta época se esforçaram muito para ver em cada gesto de Jesus no Novo Testamento, ou cada ação sofrida por Jesus no Novo Testamento, como um gesto sacramental
deveria ser repetível pela Igreja. É interessante notar que nesta carta, Si Instituta Ecclesiae, dia 19 de março de 416, um dos sinais sacramentais que a Igreja conservou era o lava-pés. Então, celebrar o lava-pés ou fazer o lava-pés era uma espécie de sacramento, sacramento do serviço e o sacramento do perdão, mas era um sinal visível da graça para a Igreja. No ano 600, no mês de outubro do ano 600, a carta Literarum Tuarum Primordia, né, a Igreja reconhece pela primeira vez a veneração dos santos. E o primeiro santo a ser venerado na Igreja, depois de Maria, foi Silvestre, aquele mesmo ocorrido no dia 31 de dezembro. Por quê? Porque Silvestre é o primeiro crente reconhecido santo, não mártir, que tem uma morte mais ou menos natural, mas ele morreu em fama de piedade e a sua vida, como a sua morte, serviram de inspiração. Então, a celebração, a veneração dos santos nesse período não era exatamente recorrer ao santo ou pedir ao santo qualquer dádiva, bênção ou virtude, mas era pedir a Deus que desse as virtudes daquele santo, ou os méritos daquele santo, ou o exemplo daquele santo, para que eles pudessem viver mais plenamente o Evangelho. Então, é verdade que essa veneração não se tratava de um ato cultico, mas de fazer memória daquele sujeito durante a celebração. Então, se lia a ata do seu martírio, ou se lia a sua, assim chamada, agiografia ou biografia, para estimular os crentes a viverem vidas piedosas. Então, não era um ato de culto, mas era um ato de memória. O problema é que, com o passar do tempo, isso foi evoluindo de uma maneira estranha. Então, na 7ª sessão do Segundo Concílio de Nicéia, no dia 13 de outubro de 787, na 10ª sessão do Quarto Concílio de Constantinopla, no dia 28 de fevereiro de 870, sob a direção de João Damasceno, se reconhece o uso das imagens, sobretudo dos afrescos e dos ícones, e mais tarde das imagens esculpidas, como válidas para a veneração pública. E também é a primeira vez que se autoriza não só nominar, mas também dirigir preces diretas aos santos, pedindo a eles que façam a mediação. É a primeira vez que vai aparecer a expressão que os crentes na terra se beneficiam do tesouro acumulado de méritos e graças ajuntados pelos santos nos céus, que compartilham com seus irmãos na terra. Isso é da lavra de João Damasceno. Podemos dizer que aqui morre a tradição patrística e aqui também, de certa maneira, se inicia, solidifica o que significa ser romano. O católico romano, dentre outras coisas, traz nas suas feições características de culto, né, um culto que é culto de latreia, de dulia e hiperdulia, quer dizer, adoração a Deus, veneração à Virgem Maria e aos santos e aos apóstolos, e de fazer memória dos apóstolos e dos santos para a emulação e o fomento da piedade, da caridade e da espiritualidade. Estas datas são importantes, né? 13 de outubro de 787 e 28 de fevereiro de 870, 2 concílios reconhecidos por quase todos os cristãos. Nós, protestantes, reconhecemos plenamente os 4 primeiros concílios e reconhecemos parcialmente o 5º e o 6º, e nós não reconhecemos definitivamente o 7º concílio, que é justamente esse que fala, no dia 28 de fevereiro de 870, que fala da veneração dos santos e as suas consequências. Lembrando que o primeiro concílio trata da divindade de Jesus na Trindade, o segundo concílio trata da divindade de Jesus e sua humanidade plena, porém não decisória, mas fala do Espírito Santo. O terceiro concílio fala do papel do Espírito Santo na vida de Jesus, trata das questões de Jesus como sendo homem, tendo alma humana, mente humana, inteligência humana
mas sim no planejamento de Deus. O quarto concílio vai acabar de vez com a possibilidade do modalismo, de Eutiques e de Nestório e de Ariano, demonstrando que não há mistura nem confusão entre a humanidade e a divindade de Jesus. O quinto concílio ratifica o quarto, e o sexto concílio não tem nada de novo, mas organiza e sistematiza aquilo que será chamado de credo niceno-constantinopolitano e as suas 12 cláusulas credais, né, um pouco mais completas do que aquela versão mais simples anterior, que é a do credo apostólico, que não trazia todas as suas matizes ali. E não muda muita coisa também na hierarquia da igreja. A questão dos mortos. Quando é que existe missa pelos defuntos ou missa pelos mortos? Primeiro começou com uma tradição local no mosteiro chamado Saint-Pierre-qui-Vit, que ficava na França. E antes disso, num grande mosteiro que já não existe mais, que agora me esquece, me falta o nome, o abade era Odo, o Venerável. No ano 732, um papa, que era monge deste mosteiro, vendo que havia algum tipo de lucro para a piedade e, ao mesmo tempo, grande consolo para aqueles que perdiam os seus em tempo de pestes e de guerras ou infortúnios, ou aqueles que cometiam suicídio, que havia grande consolo no fato de que se orasse por eles em uma missa, isto lucraria benefícios espirituais para o morto que estava em algum lugar aí, o chamado purgatório, que não existia ainda, mas em algum lugar por aí onde receberia tais benefícios espirituais. Este Papa, com a carta Magna nos Abuit, do ano 732, estabelece a validade e a invocação e a nominação e a oração feita a Deus pelos mortos, né, que não morriam nem com fama de santidade, nem pública, nem privada, e de que alguém não tivesse nada a testificar a respeito das suas virtudes. Pessoas comuns, que tinham mortes comuns, ou morriam pelas circunstâncias da vida, mas que não eram desamparados aqui. Essa tradição recrudesceu-se, solidificou-se e permaneceu. Eu mesmo, já contei para vocês, paguei 4 anos da minha estada em Roma para fazer o mestrado, celebrando todos os dias, às 4 horas da tarde, a missa pela alma de um tal de James, que eu nem imagino quem seja, que morreu lá no início do século, mas que era muito rico e deixou uma soma de dinheiro enorme para a ordem cisterciense, e ele quis que esse dinheiro fosse usado para a formação de novos padres e de novos monges. E eu fui um dos beneficiários dessa bolsa. Eu esqueci o nome dela, tem um nome, leva o nome desse sujeito e um outro nome que eu não me recordo agora em latim. O fato é que então eu pagava os meus estudos, né, todos os dias, celebrando uma missa no altar de Santa Ágata, lá em Roma, no mosteiro de Santa Cruz, em Jerusalém, e fazia menção, né? Lembrai-vos, ó Pai, do vosso filho James, que partiu desta vida, que chamaste a vossa presença, né? E aí a alma dele tinha um up, né? E eu tinha um pouco de libras esterlinas na minha conta para poder estudar. Então, o ano 732. Outro aspecto importante é que a Igreja Católica, desde o ano 431, reconhece as virtudes da Virgem Maria como virtudes acima das virtudes dos crentes comuns. No ano 431, o Concílio de Éfeso declara Maria Theotokos. Mas essa declaração ela deveria e poderia ser aceita tranquilamente por qualquer protestante, porque o dogma não fala que Maria é mãe da divindade. O que o dogma diz é que aquele que nela nasceu, Deus é. Vocês compreenderam a diferença? Não fala que Maria participa geracional e gestacionalmente falando
da formação do ente divino nela, como se ela fosse a fonte da divindade. O que o dogma fala é que aquele que nela foi gerado por obra do Espírito Santo é Deus. E quem é que pode discordar disso? E se você discorda que ela gerou apenas o invólucro e nunca esteve o divino dentro dela, você tem que partir para uma outra heresia que chama-se adocionismo, que em dado momento aquele invólucro humano foi adotado para ser enchido pela divindade. E não é isso que fala o dogma cristão. Então, Maria é mãe da divindade no sentido de que aquele que nela foi formada por iniciativa graciosa e soberana do Espírito Santo, é Deus desde toda a eternidade e é homem no tempo e mais tarde glorificado para toda a eternidade. Mas a mesma pessoa não foi gerada no ventre de Maria uma pessoa diferente, né, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, a segunda pessoa da Trindade recebeu no ventre de Maria a humanidade, e essa humanidade sem mistura, sem confusão, né, na mesma pessoa, veio à luz histórica e humanamente para viver a sua liturgia de redenção. É isso que fala o dogma. Mas, sempre tem um mas, essa expressão, mãe de Deus, recebeu já críticas no mesmo concílio. Apareceu Maria Christotocos, Maria não sei mais o quê, vários outros títulos para ela, para tentar justificar que era impossível ter qualquer relação disso com a divindade. Entretanto, desde o ano 431 em diante, sob os olhares piedosos, se é que a gente pode dizer assim, dos teólogos da época, Maria recebeu algum tipo de reconhecimento público e passou a ser venerada logo depois do Espírito Santo. Passou a receber um tratamento especial na teologia, na piedade e na liturgia, e há tantas representações de Maria quanto de Jesus ou do Espírito Santo nas catacumbas e nos cemitérios por aí afora, né? Nas igrejas e tudo mais. Popularizou-se. Então, desde o ano 431, Maria recebe algum tipo de tratamento especial. Contudo, com o passar do tempo, em 1958, 1962, no Concílio Vaticano II, 1850, 1854, por duas manifestações papais, sobretudo na bula Muito Santíssimos Deum, o fato é que Maria passou a receber, digamos assim, uma quase deificação. Então, é próprio de ser romano ser mariano. Isso tem que ficar muito claro. Ser romano é, em grande medida, ser mariano. Ser católico, não. Mas ser romano, sim. Ainda assim, houve um papa muito prudente, chamado Paulo VI, que substituiu João XXIII, e ele continuou e terminou o Concílio Vaticano II, e ele, muito próximo, muito perto dos protestantes luteranos, de alguns reformados, ele escreveu um documento chamado Marialis Cultus. E, em latim, em dado momento, no Marialis Cultus, é uma linha só perdida no meio do texto, que diz assim, que para a salvação, nenhum católico está obrigado, por sã consciência, crer ou dirigir-se a Maria para a sua salvação. Ele abriu uma brecha, uma janela, um espaço para a suficiência de Cristo. É uma suficiência mitigada pelos sacramentos e pelo sacerdócio, mas ele abriu uma janelinha, né, para um ar mais evangélico. Porque eu não sei se vocês sabem, a missa hoje na igreja, a missa que é celebrada hoje na Igreja Católica, ela é uma versão do culto luterano. Na comissão como é que chama a encíclica do Concílio Vaticano II, gente?
da Comissão da Sacrosanto Concilium, que é o documento oficial sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, eram 9 peritos na comissão, 7 eram protestantes, e só 2 eram católicos. Então, por isso que hoje existe uma rejeição enorme da missa de Paulo VI, em muitos ambientes católicos, querendo voltar para o latim, para a missa de costas, não sei o quê. Até o Bento XVI, quando era Papa, tentou fazer um documento em que pudesse ter as duas coisas, porque a missa, hoje em dia, para os católicos tradicionais, ela é excessivamente protestante, ou excessivamente evangélica. E a gente não tem muita noção, porque, né, nossos cultos parecem mais uma sessão da OAB, ou então parece mais um pega para capar, seja o que Deus quiser, cada um faz o que dá na telha. Mas se você for olhar o que tem numa missa, né, invocação, saudação, chamada à adoração, leitura de um salmo, canto de adoração, intercessão, leitura da palavra, sermão, ministração da ceia, impetração da bênção. Uai, isso é um culto protestante, velho. É que a passagem de uma coisa para outra, né, que se invoca o Papa, reza por Maria, pede pelos defuntos e a hóstia é Cristo. É isso que torna a missa não um culto evangélico. No Magistério da Igreja atual, na Lumen Gentium, capítulo 62, quando o documento do Vaticano II, também se fala da proeminência da figura de Maria sobre a Igreja. Bento XVI, antes de ser Bento XVI, quando ele era o cardeal Ratzinger, ele propôs ao Papa João Paulo II que desse a Maria o título de corredentora da salvação. Maria, por sua piedade, por sua vida e por seus méritos, de alguma maneira teria concorrido diretamente para a redenção dos homens. E ele baseia-se isso num sermão de Bernardo de Claraval e num sermão de Orígenes Presbítero, que os dois diziam assim: Maria, se consentes, dize sim, vede, Maria, que o grêmio dos apóstolos em suspensão te esperam, a associação dos mártires em pé aguarda o teu sim, todos os patriarcas e profetas, com os corações anelantes, espera a tua resposta. Se dizes sim, salvas a humanidade. Então, com base nesse recorte, ele diz que o sim de Maria foi decisivamente concorrente para a salvação. E João Paulo II, conquanto tenha sido o mais mariano de todos os papas desde o século XVII, disse taxativamente não, que seria desfigurar a obra de Cristo na cruz. E ele disse isso, para quem não sabe, ex cátedra. João Paulo II falou 2 vezes ex cátedra, ou seja, 2 vezes ele arrogou para si a infalibilidade papal. A primeira delas foi em não permitir que mulheres fossem padres. E a segunda, não colocar Maria em pé de igualdade com Cristo na obra da redenção. Quem disse que tudo está perdido, né? De vez em quando salva alguma coisa na Igreja Católica. Vamos lá. A transubstanciação. A transubstanciação não é coisa nova, é coisa antiga, é coisa nova. Em tratando-se de igreja, é coisa muito nova. Você não vai encontrar essa palavra nos pais da igreja. Você não vai encontrar essa palavra nos 7 primeiros concílios. Você não vai encontrar essa expressão transubstanciação em nenhum grande doutor ou teólogo até que a gente chegue nos séculos onde estavam vivendo São Boaventura e São Tomás de Aquino, ou seja, entre os séculos 13 e 14. Até lá, você não conhece. Tudo aconteceu porque um monge chamado Berengário, ele escreveu uma tese dizendo que a ceia do Senhor era apenas uma memória que era feita. Era uma teatralização, era uma coisa que era feita de maneira assim, para ser vista, mas não havia nenhuma comunicação espiritual benfazeja nisso. Muito perto do que mais tarde vai defender Zwingli. Zwingli bebeu mais em Berengário do que nas Sagradas Escrituras para a sua noção de ser o Senhor. O problema é que, ao fazer isso, ao dizer que não tinha nada especial na missa, isso provocou uma fuga, uma debandada e uma indiferença para o culto católico,
Porque o ápice do culto católico é justamente a celebração da ceia. Não é a pregação da palavra, é a celebração dos sacramentos. Se não havia nada de especial, evidentemente, não havia nada que se fazer, que se esperar para ir lá. Qualquer outra prática devocional era plenamente bem-vinda. Muito bem, a reação foi exagerada. O Papa convoca Boaventura e Tomás de Aquino para darem uma resposta, e aí surge, nesse mesmo momento, a festa de Corpus Christi. É Tomás de Aquino quem escreve todos os hinos, praticamente, da solenidade de Corpus Christi. O Papa universaliza esta piedade popular que nasceu na França como uma resposta a este berengário, e em 1264, no dia 11 de agosto de 1264, então estamos praticamente no século XIII, com a bula Transiterus de Hoc Mundus e a carta Quantos Sinceros, de 28 de outubro de 1267, fica fixado o dogma da transubstanciação. Então, isso, em termos de história da Igreja, é quase semana passada, é quase ontem. Se a reforma protestante não foi nem muito bem compreendida ainda, 500 anos depois, né, nós estamos dando cabeçada, você imagina, é uma coisa que, para estruturas da Igreja Católica, foi uma inovação, porque nunca ninguém havia defendido que havia uma transformação real da matéria pão e a transformação real da matéria vinho. Nunca ninguém havia defendido isso. Nunca ninguém negou que alguma presença havia e que alguma comunicação espiritual havia, mas a presença real, física e local, nunca ninguém tinha defendido. A partir do século XIII, a Igreja passa a defender a presença espiritual, real, física e local. Nós, calvinistas, defendemos a presença espiritual e a comunicação espiritual real com a comunhão com o corpo glorioso de Cristo dos céus pela fé. Para nós existe uma comunicação sacramental, sim. Calvino deixa bem claro que o sacramento da ceia dá aquilo que promete, porque de outra maneira faríamos de Cristo um mentiroso. Você parou para pensar nisso? Que a ceia dá aquilo que oferece? Tomai e comei, tomai e bebei. E isso acontece de maneira preciosa, mas de maneira real e espiritual. E como os próprios reformados deixaram bem claro, não é tanto Cristo que vem ao nosso encontro na ceia do Senhor, mas somos nós que somos alçados aos céus pela fé para sermos recebidos por Cristo. Por isso que Calvino fez questão de conservar a cláusula latina sursum corda na ceia do Senhor, que em bom português é corações ao alto ou elevemos o nosso coração. Porque é isso que acontece na ceia. Ao oferecer-nos o seu corpo e o seu sangue, Cristo, pela fé, arrebata aos céus os nossos corações para dar-nos o que ele prometeu, que é ele mesmo. Como quem diz, eu sou todo seu e tu és todo meu. A Igreja Católica definiu o contrário, que Cristo vê o encontro daqueles que celebram e ele se faz real, física e localmente presente na ceia do Senhor. Lutero, que fez uma meia conversão aqui, ele tentou um meio termo pela doutrina da empanação ou da consubstanciação. Ele diz que no momento da celebração, Cristo unia-se ao pão e ao vinho, e ao fim da celebração ele se desfazia. Ou seja, os luteranos creem num milagre maior do que o católico. O maior é um só. Transformou, acabou. No caso dos luteranos, transforma e destransforma. Mas quem sou eu para julgar, né, os luteranos? Rapidamente, como se constitui a Igreja Católica? A Igreja Católica se constitui de dois povos dentro de uma igreja só. Existem os leigos e a hierarquia. Os leigos são todos os batizados em Cristo que não fazem parte do sacerdócio. Embora na hierarquia existe um ente que não é sacerdote, que é o diácono. Mas o padre, que é o presbítero, e o episcopo, que é o bispo, eles são sacerdotes e podem oficiar todos os sacramentos. O padre pode oficiar 6 sacramentos, menos a ordem, e o bispo celebra os 7 sacramentos, inclusive da ordem,
porque ele tem a plenitude do Espírito Santo. Os leigos não podem celebrar nenhum sacramento, a não ser o batismo em artículos mortis ou em causa muito, muito especial. Por exemplo, no meio de uma guerra, alguém não é batizado, quer fazer esse batizado, não tem um padre ali perto, não tem ninguém, né? Um leigo pode batizar e aquele batismo é válido. Por exemplo, se vocês já receberam, de vez em quando eu recebo uma carta aqui de alguém que foi batizado na igreja presbiteriana na sua infância e vai casar na igreja católica. Não foi batizado lá. Então a igreja católica pede a ata e a transcrição da ata em que a pessoa foi batizada. E a gente manda. E a igreja católica reconhece aquele batismo como um batismo de leigos, ou seja, um leigo batizou aquela pessoa e o batismo é válido, ela pode se casar na igreja católica. Então são dois grupos de pessoas, né? Os leigos e a hierarquia. A hierarquia é composta de bispos, padres e diáconos, e os leigos são todos os demais batizados que não fazem parte desta hierarquia. O bispo de Roma é a autoridade máxima da igreja, estando, portanto, acima dos concílios. O concílio pode decidir, mas a palavra final é do Papa. Se todo mundo disser que é preto e o Papa disser que é branco, né, azar para quem disse que era preto, e branco será, porque ele tem a voz, né, e o Papa não pertence ao concílio, ele preside o concílio, está acima do concílio. A Igreja Católica pode ser considerada uma seita? Pode e deve, por 3 motivos. O primeiro motivo básico é o fato dela reivindicar para si a única a ser igreja, e ninguém mais é igreja a não ser ela. Isso você encontra no documento Dominus Jesus, do ano de 1999. Depois, nos documentos Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes e Nostra Aetate, são 4 documentos do Concílio Vaticano II, né? Nesses documentos, a Igreja Católica afirma que um ateu ou alguém que confesse uma outra religião, que não venha a crer em Cristo, nem receber o Evangelho, mas se andar na retidão da sua consciência, poderá ser salvo. Ou seja, Cristo não é suficientemente necessário para a salvação de todo e qualquer homem. Existe uma outra via de salvação, que é a catolicidade da Igreja e os seus méritos disponíveis a todos os homens e que, de alguma maneira, semeia toda a natureza, né, com a sua graça, de modo que alguém que viva justa e honestamente diante de Deus, ainda que não creia em Cristo, nem conheça o Evangelho, poderá ser salvo. Então, nesse sentido, ela se constitui uma seita. E as indulgências permanecem em plena validade. É possível que alguém faça obras meritórias de caridade ou de piedade para lucrar para a sua alma ou para de outros a sua perdão dos seus pecados. Irmãos, vai acabar, vai cair. Esse é um pouco da Igreja Católica que eu tinha para dizer para vocês. Depois eu vou mandar um grupo de slides que contém essas informações para que vocês as tenham e possam aprofundar com uma série de bibliografia, tá bom? A Igreja Ortodoxa, eu falo outra aula, outro momento. Da semana que vem nós temos outro expediente. Deus abençoe, boa aula, e esse negócio de 2 chamadas correndo é uma tragédia para quem fala.